Jesus sempre responde. E continuando então, prometa que quando o Senhor se tornar rei, estes meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Sentimento comum, visão humana. Elas olhavam para Cristo, elas tinham o que os profetas revelaram a respeito de Jesus, mas não conseguia ver o verdadeiro propósito de Jesus, não conseguia ver a verdadeira intenção de Jesus. Aquilo que Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Aquilo que Jesus disse que iria voltar para o Pai, para o reino dos céus. Eles não conseguiam entender ou não queriam entender o que Jesus estava dizendo. Ou os olhos estavam cegos e não conseguiam entender o que Jesus estava querendo. Mas nós somos assim. Isso não é um problema só daquele tempo, só daquele povo de 2000 anos atrás, da época que Jesus andava presencialmente no nosso meio. É uma época desde Adão, que foi mesmo que despertou a cobiça de Adão. Foi quando a serpente disse: sereis como Deus. O que significa ser como Deus? Significa comandar o seu próprio destino, significa resolver os seus próprios problemas, criar as suas próprias motivações, se vangloriar das suas próprias conquistas. Isso é diferente de servir. Então, os homens, a partir de Adão, nós, seres humanos, estamos vivendo no contexto deste mundo sem Deus. E o contexto deste mundo sem Deus nos remete a esse sentimento da mãe de Tiago. Ela disse: olha, quando o Senhor estabelecer o seu reino, pensando que Jesus ia ter um castelo e a partir ali de Jerusalém iria governar toda a face da terra, ele disse: olha, estabeleça o seu reino, mas coloque os meus 2 filhos, porque eles estão sofrendo por sua causa, eles estão tomando chuva, eles não têm onde reclinar a cabeça, eles têm se alimentado mal, eles deixaram a empresa deles de pesca, eles estão, você tem que recompensar eles, e eu quero que o Senhor recompense eles, colocando um no seu lado, no seu trono, e o outro do outro lado. Você queria pouco ela, né? Queria pouco ela. Sim ou não? Eu acho que ela queria pouco. Mas nós somos assim. Nós não mudamos nada. O mundo continua assim. Os valores deste mundo, eles seguem essa tendência naturalmente. Continuando a leitura, Jesus disse aos 2 filhos dela: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Eles achavam que Jesus ia estabelecer o reinado de Davi, o reinado eterno, e que eles seriam ministros, e Jesus disse a eles: vocês não sabem o que vocês estão dizendo, vocês não estão entendendo nada, certo? Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato vocês beberão o cálice que eu vou beber. Tanto é que esse Tiago foi o primeiro mártir da igreja. E João foi um grande sofredor, passou a vida inteira sendo perseguido e por fim foi para a ilha de Patmos, isolado, depois de velho, onde recebeu a revelação do Apocalipse. Eles beberam o cálice que Jesus bebeu, de sofrimento, não de glória. Podemos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda.
pois foi o meu Pai quem preparou esses lugares, e Ele nos dará a quem quiser. Amém. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados. Sentimento humano atual. Ficaram zangados com a mãe dos filhos de Zebedeu, com João e com Tiago. Eles estão querendo furar nosso olho, estão querendo roubar nosso lugar, estão querendo passar na nossa frente, estão querendo ser mais importantes do que nós, porque nós olhamos a situação dessa forma. Nós queremos prosperar, nós queremos que Deus realize nossos sonhos, nós queremos prevalecer sobre os nossos inimigos, nós queremos que os nossos opositores morram debaixo do caminhão, nós queremos prevalecer, porque esse é o sentimento natural do ser humano, que Jesus veio mudar, Jesus veio alterar esse negócio. Por isso eu acho importante terminar essa campanha, esse propósito de refletir sobre o que é o domínio de Cristo com esse raciocínio, porque para a gente viver no domínio de Cristo, nós precisamos de sair dessa linha de raciocínio, porque isso é do mundo, isso não é de Cristo. Eu quero mostrar isso para você nessa noite. Como vocês sabem, Jesus respondeu então. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, Jesus dizendo, mas entre vocês não pode ser assim. Vocês não têm que ficar massacrando um outro, vocês não têm que ficar disputando posição, vocês não têm que ficar morrendo de raiva porque não deu certo, vocês não têm que ficar tentando fazer prevalecer a sua vontade, vocês não têm que ficar impondo o seu jeito de pensar. Vocês não, Jesus estava dizendo isso para nós, não sou eu que estou dizendo para vocês. Jesus estava dizendo isso para nós. Comigo é diferente, Jesus estava dizendo. Não é assim comigo, não é assim, não é desse jeito, não é por aí. Mas entre vocês não pode ser assim, pelo contrário. Quem quiser ser importante, que sirva. É diferente do mundo, é diferente dos nossos costumes, é diferente da nossa cultura religiosa, inclusive. Quando os líderes religiosos, eles querem ser não simplesmente servidos, mas eles querem ser adorados, eles querem ser donos da mente das suas ovelhas, eles querem manipular a mente das suas ovelhas, eles querem inflar, insuflar sentimentos na vida das suas, comandar as suas igrejas. Você vota nesse, depois você vota naquele, você faz isso, depois você faz aquilo. É totalmente diferente de Jesus. Amém. Jesus está dizendo: olha, entre vocês não é assim. Se você quer ser o maior, seja o que serve. O cidadão ali pensou que eu estava feliz com a derrota do candidato dele, ficou olhar para mim, e o outro já veio com grosseria para cima de mim, bem aqui na porta da igreja. Você quer igreja? Eu sou servo de Deus. Eu nunca falei de política aqui nesse lugar. O filho fala de Jesus e de salvação. Mas tudo tem consequência nessa vida.
E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Olha a expressão. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Jesus, ele está dizendo, olha, se você quer me seguir, você faça o que eu faço. E até o Filho do Homem, até aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o Filho de Deus, aquele que estava ressuscitando mortos, ele veio para servir, e não para ser servido. Não é a sua vontade que tem que ser feita, não é o seu candidato que tem que ser eleito, não é o que você pensa que tem que acontecer. Se você é cristão e quer viver o domínio de Cristo, não é assim. Se você é cristão e quer viver no domínio de Cristo, você tem que fazer a vontade de Deus. Foi o que Jesus disse. O Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas ele... Aí você pensa, mas o que eu tenho a ver com esse tal de Filho do Homem? É que se você quiser seguir Jesus, você não tem condição de seguir Jesus igual você segue um ser humano. Para seguir Jesus, você tem que fazer o que ele faz. Você tem que concordar com o que ele pensa. Não adianta pensar que vai seguir Jesus sem fazer o que ele faz, sem fazer o que ele manda. Não adianta pensar que é seguidor de Jesus se não fizer do jeito dele. Para viver o domínio de Cristo, você tem que fazer do jeito de Jesus. E o jeito de Jesus é esse. Você quer ser alguém, você quer ser importante, você quer ser bonito, você quer... Então, você seja o que serve. Seja o que serve. Seja o que serve. Seja o que serve. Não o que é servido. Porque o que é servido no meio dos cristãos é Deus. Esse negócio da gente querer inverter isso é voltar para o mundo. É voltar para o mundo. Porque o mundo é que é assim. Depois de Adão é que as coisas se tornaram desse jeito. O homem fazendo o que é melhor para ele mesmo. Jesus veio desfazer esse negócio. Você não é chamado para servir Jesus, para fazer o que é melhor para você, ou para decretar o que é melhor para você, ou para achar o que é melhor para você. Você é chamado para servir a Jesus Cristo, para fazer o que Deus manda. Glória a Deus. Nós somos chamados para fazer o que Deus manda. E Jesus está dizendo aqui, ó, que no mundo dele, no conceito dele, nos princípios de valores dele, quem é o maior não é o vencedor. Quem é o maior não é o que fica rico. Quem é o maior não é o mais bonito. Quem é o maior é o que aceita a vontade. O maior é o que faz o que ele manda. O maior é o que deixa de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade dele. O maior é aquele que deixa os seus valores, os seus conceitos, aquele que nega família, que nega conceito familiar, que nega tradição de homem, para fazer o que Jesus, aquele que deixa de aprovar o erro, que se levanta contra si mesmo, porque sentir, às vezes você não tem como vencer um sentimento, mas fazer, você tem como optar por fazer ou de não fazer determinada coisa. Por isso é que eu falo, se Deus colocar no seu coração, você dê uma boa oferta para a igreja. Se Ele não colocar no seu coração, você passa pela fé.
brincadeira, mas é sério. Não fique esperando só o que Deus coloca no seu coração. Vá na frente e faça o que Ele manda, porque aí Ele vai mudar até o que você sente no seu coração. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para muita gente. Agora vamos lá, em João, no capítulo 13, versículo 2. Eu vou reduzir muita coisa aqui, eu vou pular muita coisa que eu tinha programado aqui, mas olha só que interessante. João capítulo 13, a partir do versículo 2, diz assim: Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, o filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder. Olha só, eu acho interessante, Maurício, esse detalhe. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder. Não era pouca coisa não, todo o poder. E sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Jesus sabia. Eles fizeram questão de anotar isso aqui, que Jesus sabia dessas coisas. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. Você entende? Mais tarde pode ser hoje. Esse mais tarde de Jesus pode ser para o povo desse tempo. Glória a Jesus. Jesus tomou consciência aqui de alguma forma. Eu não sei porque que está dizendo que ele sabia que todo o poder pertencia a ele. Se ele vivesse no espírito desse mundo, sabendo que todo o poder tinha sido dado a ele, ele não iria, de acordo com o espírito deste mundo, se humilhar dessa forma. Se eu sei que eu tenho todo o poder, eu vou organizar o meu time. Eu vou dizer: olha, Babá, você vai na minha frente, armado, que agora você vai ser meu segurança, que eu estou cheio de poder, certo? Eu ia dizer: ó, Maurício, você vai cuidar lá da minha fazenda, porque agora eu estou cheio de poder. E dizer para Edinho: vai lá para casa que você vai fazer aquela carne de batata para mim, que agora eu estou cheio de poder, né? Eu ia comandar. Se eu tivesse no espírito deste mundo e me dissesse: olha, você tem todo o poder, eu ia partir para cima. Nós que somos humanos e vivemos nessa cultura, a gente temos essa tendência, não é verdade? Mas Jesus, ele veio trazer uma outra cultura, ele veio trazer um outro sistema. Ele havia dito: olha, aquele que quer ser o maior seja o que serve. E agora ele demonstrou de uma forma prática e uma forma de comunicação exageradamente eficiente. Coisa mais humilhante para um homem é chegar perto de outro homem. Agora, lavar o pé de um homem e enxugar, eu acho que é o máximo da humilhação. Eu peço para Deus nunca precisar de uma coisa dessa. Jesus estava ali, ele ajoelhou, pegou o pé, porque esse pé sujo, não tinha nada de sapato, tranquilo, né, Joyce? Pegou o pé ali, lavou, pegou aquela toalha, enxugou. Eu tenho todo o poder, mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona.
funcionou no princípio? Como é que vai funcionar aquele que quer realmente resposta de oração? Aquele que quer realmente salvação? Como é que vai funcionar o meu povo, o meu servo? Aquele que vai ser aprovado por mim, ele vai funcionar dessa forma. É dessa forma. Porque o negócio de ser crente não vale nada, não significa nada. Você tem que ser aprovado por Deus. E você é aprovado por Deus quando você tem resposta de oração. Quando você tem a paz que excede todo entendimento. Quando você consegue controlar o demônio que opera no seu corpo. Aí você é crente. Fora disso, você está ensaiando. Você está ensaiando. Está tentando. Jesus falou, aquele que quer realmente ter comunhão íntima comigo, que quer desfrutar do que eu conquistei na cruz, que quer ser meu servo, ele tem que fazer dessa forma. Ele tem que fazer dessa forma. Se quer ser o maior, lave o pé. Seja o que mais serve. E ele não ficou. Porque uma coisa é o seguinte: você ouve esses caras falar, porque o outro não presta, o outro presta, eu sou bom, o outro é ruim, eu faço isso. Palavra, qualquer coisa você fala, né? Agora fazer, Jesus não falou só não. Ele falou lá atrás, quem quer ser o maior, seja o que mais sirva. Depois ele pegou o pé dos discípulos e lavou, e jogou, para mostrar com atitude como é que a gente tem que fazer na igreja dele. Na igreja que ele comanda. Se você quer viver na igreja que ele comanda, você tem que concordar com ele, fazer do jeito dele. Porque a igreja que ele comanda, a igreja que ele comanda, a igreja que funciona pelo Espírito dele, é a igreja que faz do jeito dele.